Irmãos queridos, boa noite. Nós vamos hoje partir para o final do exame do capítulo 4. E entrando no capítulo 5, acredito que lá para a segunda, terceira exposição do texto de Gálatas, nós vamos sair da sessão doutrinária e entrar para a sessão mais prática, que lida com a ética cristã. Embora vejamos o tempo inteiro o apóstolo Paulo estabelecendo uma harmonia que, infelizmente, falta nos nossos púlpitos e na qualidade do nosso discipulado em nossas igrejas. Porque nós observamos nos escritos do apóstolo Paulo a busca por uma harmonia constante entre doutrina, experiência e prática. Não podemos de modo algum permitir que haja um desequilíbrio em nossas vidas entre estas três dimensões de espiritualidade. A doutrina, que trata da dimensão cognitiva, intelectual da fé. Então, a Bíblia nos chama constantemente a nós amarmos o nosso Deus com a nossa mente e aplicarmos o nosso entendimento na compreensão das Sagradas Escrituras. A Bíblia também nos chama para o envolvimento da nossa vida emocional, das nossas afeições, de maneira que os nossos corações estejam tocados e, com vigor de alma, vivamos o cristianismo, que é a dimensão prática. Agora, o cristianismo não se trata apenas de ética e de filosofia. Cristianismo é demonstração de espírito de poder. Cristianismo é batismo com o Espírito Santo, é a vida de Deus na alma. Então, por esse modelo de cristianismo, nós temos que lutar. Repito, que harmonize doutrina, experiência e prática, e que atenda, portanto, às nossas demandas intelectuais, às demandas do coração, como também nos conduza a praticar a verdade, de maneira que a nossa vontade seja acionada também, estabelecendo, portanto, uma harmonia no homem integral, que é chamado para amar Deus na sua totalidade. Uma harmonia, portanto, entre a mente, o coração e a vontade. Bom, vamos lá para a sessão doutrinária. Mais uma vez, nós ficamos aqui impressionados com o zelo do apóstolo Paulo pela doutrina. Vocês observem que são 4 capítulos exclusivamente dedicados à defesa da doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Eu temo, gente, que as nossas igrejas, chamadas protestantes, estejam mais próximas do catolicismo e até mesmo do islamismo do que você e eu somos capazes de imaginar. Eu fico a pensar quantas igrejas do país a doutrina da justificação pela graça mediante a fé está sendo proclamada. E quantos cristãos hoje em nossas igrejas, cujos nomes estão arrolados nos róis de membros das igrejas evangélicas do Brasil, encontram-se em condição de defender essa doutrina. Sem cujo entendimento não há igreja. Simplesmente não há igreja. Um lugar como esse, ou como a igreja onde eu sou pastor, se transforma numa escola de boas maneiras. Mas não é igreja, por isso que Lutero enfatizava em suas pregações: este é o artigo de fé mediante o qual uma igreja permanece de pé ou cai. Removeu essa doutrina, removeu a essência do Evangelho. E aqui o apóstolo Paulo encerra o capítulo 4, defendendo a doutrina e na sua liberdade apostólica, pegando um relato
histórico do livro de Gênesis, o transforma numa alegoria, a fim de nos ensinar grandes, essenciais, preciosas verdades teológicas. Então, vamos ao texto, verso 21. Dizei-me vós, os que quereis, estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, preste atenção no que vocês estão ensinando. Ele usa aqui, interessante, uma forma de argumentação, viu, André, muito parecida com a que Francis Schaeffer recomenda no Deus que Intervém, quando ele diz que a igreja deveria usar como método evangelístico nesse mundo tão marcado pelo pensamento moderno, pós-moderno, o método evangelístico que consistia em pegar o não cristão com aquilo que Schaeffer chamava de pressupostos básicos. São aqueles pensamentos sobre os quais, aqueles conceitos, aqueles elementos do que se chama cosmovisão, sabe? Quer dizer, sobre os quais se constrói todo o edifício filosófico. Então, Francis Schaeffer ensinava o cristão a fazer a seguinte coisa: pegue os pressupostos básicos dessas pessoas e leve-os às suas consequências práticas no trabalho de evangelização, a fim de ajudá-las a compreender o fato de que só é possível viver de modo coerente dentro da visão cristã de mundo. Qualquer relação com a vida que não tenha como pressuposto as Sagradas Escrituras, dizia Francis Schaeffer, e a ampla evidência bíblica para essa declaração central do ministério evangelístico de Schaeffer, nos leva a inevitáveis contradições. Basta nós pensarmos, sabe, por exemplo, na ideia de que tudo é relativo, tanto do ponto de vista da moral, quanto do ponto de vista da chamada verdade filosófica. Quem consegue levar uma visão de mundo como essa até as suas consequências práticas mais radicais? Eu fico a imaginar hoje como que um existencialista francês típico, ele lida com os atentados terroristas que estão sendo praticados em Paris. Quem pode dizer, quem pode declarar sã consciência, diante de um horror como esse, que tudo é relativo, que não há um fundamento para a construção dos nossos valores morais? Bom, eu não vim aqui para falar sobre apologética, nem sobre filosofia, nem sobre evangelismo. Eu vim aqui para falar sobre a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. O apóstolo Paulo usa o mesmo tipo de argumentação. Ele faz o seguinte: pegue agora, você que está ensinando que a salvação é pela lei, pegue os seus pressupostos teológicos e procure levá-los até suas conclusões lógicas. Olha o que ele pergunta: dizei-me vós. Ele está se dirigindo aqui aos judaizantes, como também os gálatas que haviam dado guarida para a mensagem daquele movimento profundamente legalista, que ensinava, eu já disse isso para vocês a exaustão, entre outras coisas, que para um gentio ser salvo era necessário que ele se tornasse judeu. E aí o apóstolo Paulo se dirige a esse grupo. Esse é um bom método de pregação, de fazer perguntas. Eu me lembro de ter lido alguém dizer que uma boa forma, acho que foi o Tim Keller, lá da igreja presbiteriana Redeemer, em Nova York, que é você, durante a pregação, se adiantar às possíveis perguntas que pessoas
estão fazendo em razão do que você está ensinando. Então o apóstolo Paulo vira-se para esse grupo e diz: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Quem são esses que querem estar sob a lei? O que significa estar sob a lei? Abro um parênteses aqui para lhes dizer, esse é um método por excelência de estudo das Sagradas Escrituras, fazer perguntas ao texto. O que significa estar sob a lei? É você se submeter à lei como condição de obtenção de vida eterna, de perdão de pecados, de comunhão com Deus. Está claro isso para vocês? Então o apóstolo Paulo pensa nesse grupo. Eu me dirijo a vocês que estão ensinando esse tipo de coisa. Vocês que estão estimulando as pessoas a se colocarem sob a lei. Vocês que estão chamando Moisés para ocupar o lugar de Cristo no púlpito. Acaso não ouvis a lei? Será que vocês já pararam para avaliar o que estão ensinando para as pessoas? E quais as consequências para as mais diferentes áreas da vida do que vocês estão apresentando como mensagem a suplantar a pregação do Evangelho, a ser posta no lugar da pregação da mensagem de Cristo? Vocês não pararam para ouvir a lei? O que a lei pede do homem? A lei pede do homem amor. Amor pelo Criador, que leve o homem a amá-lo com todo o seu ser, toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. E em conexão a isso, a lei pede amor pelo Criador e por tudo o que o Criador ama. E o Criador revela na nossa consciência, na sua palavra, que Ele ama os homens. E Ele pede que vocês amem as pessoas, como condição de viverem uma vida agradável aos seus olhos, que vocês o honrem, amando a Ele e amando a tudo que Ele ama. Que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: me apresente um santo que consiga cumprir os 10 mandamentos. Me mostre, até hoje, quem cumpriu a lei. E o que fazer das transgressões passadas? Dos pecados praticados deliberadamente. Eu não me canso de dizer, amados irmãos, não me canso, tenho repetido isso, exaustão, quase que muitos podem interpretar neuroticamente. Mas olhando a partir da minha experiência de campo, da minha vivência ministerial no Rio Underground, lendo jornais, tomando conhecimento do que está em curso na Coreia do Norte, do que hoje ocorre no Iraque, na Síria, no Afeganistão, não há a mínima dúvida, olhando para que a literatura sobre história geral nos ensina, a suma é: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não podemos nos envergonhar, gente, de pregar essa doutrina. A nossa espécie está devastando com rios, com matas, com florestas. Nós matamos animal por esporte. Já produzimos 2 guerras mundiais. Se não fosse as promessas das Sagradas Escrituras, que nos falam de um Deus que reina e por causa dos seus eleitos intervém nesse planeta, eu diria que nós estamos caminhando a passos largos para tornar esse planeta um deserto, para dar fim da nossa espécie, de maneira que daqui, sei lá,
há 1000 anos, se um ser 2000 anos, 5000 anos, vamos supor, um ser extraterrestre aparece aqui para fazer uma pesquisa a partir do que produzimos, da nossa carcaça, chegará à conclusão que passou por esse planeta uma espécie que não soube viver de modo solidário. Se nós tivermos que causar esse caos, que eu não acredito que acontecerá por causa das promessas do Evangelho, não será por falta de inteligência, será por falta de amor. Falta de amor. E aqui está o apóstolo Paulo dizendo: os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis? Ora, será que vocês não percebem que o propósito da lei é bater na cara da gente? É nos esbofetear, é nos humilhar, é nos levar ao desespero, é nos prostrar, e por santos, justos e verdadeiros motivos, uma vez que somos pecadores. Pois está escrito. Aí ele está dizendo, vocês estão usando o Pentateuco. Então vamos para o Pentateuco, vamos para Gênesis. Vocês usam Moisés, vamos ver o que Moisés escreveu. Está escrito que Abraão teve 2 filhos. Interessante, aqui o apóstolo Paulo, quer dizer, em muitas áreas da vida não é bom nós fazermos esse corte, que nos impede de contemplar aquilo que nós costumamos chamar de área cinzenta. Aqui não, aqui o apóstolo Paulo fala de 2 humanidades, de 2 povos que mantêm uma relação com Deus diametralmente opostas. Está escrito que Abraão teve 2 filhos, e aí o apóstolo Paulo traz à memória dos Gálatas que Abraão, o chamado pai da fé, teve filho com uma escrava e filho com uma livre. Ele teve um filho com Agar e um filho com Sara. Então ele está falando aqui de 2 humanidades. Para as Sagradas Escrituras, ou você foi gerado por Agar e vive na religião de Agar, ou você foi gerado por Sara e vive na religião de Sara. Vamos prosseguir. Verso 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Ele chama atenção para esse fato. Ele compara, olha que coisa impressionante, essa liberdade que ele teve de perceber uma verdade mais profunda no texto, que é uma liberdade, assim, que nós devemos tomar muito cuidado de exercê-la, porque esse método de interpretação bíblica tem causado muita desgraça na igreja, de maneira, Calvino, inclusive hoje cedo, eu lendo o comentário de Calvino sobre a carta aos Gálatas, ele faz essa reclamação de pregadores que, de tão preocupados que ficam de mostrar o sentido mais profundo do texto, acabam se desviando do seu sentido original, o básico, aquele que o Espírito Santo espera que compreendamos para que a nossa vida seja transformada. Eu me lembro uma vez de ouvir um pregador dizer o seguinte: eu agora estou fazendo uma análise do inconsciente das Sagradas Escrituras, pelo amor de Deus. As pessoas estão com dificuldade de compreender o básico. O sujeito, então, vai chamar Freud aqui para nos ajudar a entender as Sagradas Escrituras, algo de difícil de compreender, difícil da gente compreender. Mas o apóstolo Paulo, portanto, tomando essa liberdade apostólica, sob a orientação do Espírito Santo, e outra coisa, não trazendo nenhum absurdo, e não deixando também de lidar com fatos históricos. É importante que enfatizemos isso, porque houve um Agar, houve uma Sara,
e descendências que tiveram destinos diametralmente opostos. Vamos lá. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é que quando Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, porque ela perdera por completa a esperança de gerar um filho a partir do intercurso sexual com Abraão, Abraão se encontrava ainda em condição de gerar filhos. E a idade de Agar também colaborava para tal. Então, foi um nascimento segundo a carne. Não precisou de milagre. Foi fruto do intercurso sexual entre um homem e a sua escrava, com consentimento da mulher. Agora, já o filho que Abraão teve com Sara nasceu em circunstâncias completamente opostas. Porque para a vida desse filho, em primeiro lugar, houve uma promessa. E em segundo lugar, além da promessa, foi necessário um milagre para que o filho pudesse ser gerado. Então não há mínima dúvida que o apóstolo Paulo está falando aqui de duas formas diferentes de se relacionar com a lei. Se você está na religião de Agar, você olha para a lei como um pacto que lhe apresenta promessa de vida eterna, tal como o pacto da graça, e que em conexão a isso, promete esta mesma salvação como resposta à sua obediência em amor ao pacto das obras, chamando, portanto, para o trabalho duro, para, vamos assim dizer, a produção humana, para que você faça o que julga ser capaz de fazer, que, portanto, não o leva ao desespero, que não o faz cair de joelhos, que não conduz a clamar pela graça divina. Vocês estão entendendo o ponto? Enquanto que a graça faz a mesma promessa, mas por saber da sua esterilidade, da sua impotência, faz essa promessa baseada num outro fundamento. Não o trabalho humano, mas o milagre divino. Não a obra, mas a graça. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Então, de certa maneira, nós podemos dizer o seguinte: de certa forma, todos nós, por natureza, somos filhos de Agar. Nós nos tornamos filhos de Sara mediante livre escolha, sob a ação soberana do Espírito Santo. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Então, observem que vai uma liçãozinha teológica das mais importantes. Segundo as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, só existe uma forma da criatura se relacionar com o seu Criador. É através de pactos. Deus chama o homem para se relacionar com ele com base em pactos.
que ele soberanamente apresenta ao homem, em alianças. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Portanto, presta atenção, só existem duas alianças, portanto, só há duas religiões no mundo. Vocês estão entendendo o ponto? Só, segundo o Novo Testamento, só existem duas religiões no mundo. Se nós formos examinar os seus fundamentos, chegaremos a essa conclusão, que só existem duas religiões em razão do fato de só existirem duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. O que ele está dizendo com isso? O que o Monte Sinai representa para a história da fé? Para o desenrolar do plano de salvação. O que aconteceu no Monte Sinai? A entrega da lei. Eu penso que poucas imagens, se nós queremos usar a imaginação para aprofundarmos o nosso entendimento teológico, nos ajudam tanto a entender o Evangelho, quanto comparar o ato mediante o qual a lei foi gerada e o ato mediante o qual o Filho de Deus veio ao mundo. Você olha para o Sinai, você vê fogo, labareda, raio, terremoto. Quem tocar no monte morre. E você olha para o nascimento de Cristo, você vê o bebê mamando no seio de Maria. Então o apóstolo Paulo aqui declara que estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Olha a importância do que ele está dizendo. Monte Sinai que gera filhos para a escravidão. A maior agonia do pregador é ter que ficar olhando para o relógio. Porque uma declaração como essa, gente, é para nós ficarmos a noite inteira, a madrugada, até o dia raiar, pensando sobre o significado de Agar gera filhos para a escravidão. Tem duas alianças. Numa delas, há uma mãe que gera os seus filhos. Há uma geografia que lhe é própria. Então estamos falando aqui, glória a Jesus, de Agar, do Monte Sinai, e do homem trabalhando duro para gerar fruto. E o apóstolo Paulo chama essa religião de religião da escravidão. Vamos tentar explorar agora o sentido dessa declaração. E, portanto, a consequente importância de nós, pregadores, pedirmos para Moisés se retirar do púlpito, para que aqui Jesus Cristo fale. Porque se não for assim, uma igreja como essa, uma igreja como aquela na qual sou pastor, estará gerando. Olha a declaração. Gente, é muito grave o que o apóstolo Paulo está falando. Vai estar gerando escravos. Vai estar chamando as pessoas para aquilo que as haverá de oprimir, que vai lhes roubar a alegria. É a religião do tormento, é a religião da culpa, é a religião que agasalha um rancor secreto em relação a Deus.
É a religião que tem como característica a falta de alegria, de espontaneidade, de coragem para viver a liberdade dos filhos de Deus. É a religião carente de esperança de vitória sobre a morte. É a religião que permite que apanhemos manhã, tarde e noite da nossa consciência, do diabo, da própria lei. Gera filhos para a escravidão. Por que gera filhos para a escravidão? Porque não há promessa, não há graça. É o trabalho humano. Gera filhos para a escravidão em razão do conceito de Deus que essa teologia elabora. É um Deus que não lhe dá descanso. Você não consegue vê-lo como um pai de amor, mas como um juiz que vive a ameaçá-lo. No caso aqui dessa passagem, é a religião do diabo travestido de Cristo. Um Cristo severo, um Cristo contra o homem. Não é o Jesus, alegria da humanidade. É o Jesus que atormenta. É o Jesus que está sempre com a azorrague nas mãos. A Bíblia não nos apresenta Jesus usando do azorrague com os quebrantados de coração, só com os canalhas, só com os da religião da justiça própria e que usam a lei para esmagar a cana quebrada. Quanto aos quebrantados de coração, aqueles que não sabem o que fazer com o seu passado, que se envergonham das decisões que tomaram e que sentem a sua fraqueza moral e choram por isso, esse Jesus é doce, é meigo, é amoroso, é perdoador, é o nosso melhor amigo. E o apóstolo Paulo então está furioso, ele está dizendo, essa pregação que está entrando na Galácia está gerando escravos. E o que me apavora é isso. Se a doutrina da justificação pela graça, mediante a fé, for banida do púlpito, a igreja se transformará numa escola de boas maneiras composta por gente candidata em potencial ao desenvolvimento das mais diferentes espécies de neurose. Acho que foi ano passado que me ocorreu pela primeira vez dizer isso. Não leia a Bíblia sem Jesus Cristo. Esse livro sem Jesus Cristo é uma praga. Estou exagerando o ponto? Tire o mediador. Tire as promessas. Leia os 10 mandamentos. Sem esse amigo do seu lado enxugando suas lágrimas, você enlouquece. Verso 25. Ora, Agar é o monte Sinai. E aqui, inevitavelmente, de uma forma bem politicamente incorreta, o apóstolo Paulo fala com certo ar de desdém. Essa é a religião da Arábia. Não é da terra da promessa. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia. 600 anos depois, pois o islamismo surge no século VII, os cristãos poderiam dizer, à luz dessa passagem, que a religião islâmica se transformou na encarnação desse modelo de espiritualidade. E o interessante, religião que tem vínculo de sangue,
literalmente com Agar. Porque Agar é a mãe dos árabes. E assim, o bom dessas exposições bíblicas é que elas me forçam a pregar sobre tudo. Já pude falar aqui sobre ética sexual, homossexualismo, casamento, trabalho. Esses dias uma pessoa mandou uma mensagem para mim e disse: Antônio, eu assisti a sua exposição na Betânia inteira de Efésios. É uma crueldade chamarem você de marxista. Eu falei, graças a Deus por isso, porque eu penso que nessas exposições, você não tem que ocupar seu tempo comigo, nem ficar perdendo tempo, sabe, procurando saber o que estão falando e tal, do modo como eu estou me defendendo. Mas, se você permite dizer aqui, já que nós mantemos uma relação de amizade, aqui é quando eu sou mais transparente. Porque eu tenho um pacto com vocês de expor as Sagradas Escrituras. Eu não posso pular os versículos. E os versículos me forçam a falar sobre o politicamente incorreto. E é politicamente incorreto hoje você não ser ecumênico, ou você pregar contra o ecumenismo. À luz dessa passagem, o ecumenismo é uma heresia. É claro que eu vou amar os muçulmanos, os espíritas foram criados à imagem e semelhança de Deus. São membros da minha espécie. São seres humanos. Mas não me peça para dizer que Alá é o mesmo Deus que Jesus Cristo chamava de Pai. E o apóstolo Paulo está enfatizando isso. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, não é a manjedoura, em Belém. É o Monte Sinai na Arábia. Não é o menino Jesus sendo amamentado por Maria. E corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Essa é uma declaração, gente, perturbadora. Vocês estão entendendo o ponto? O apóstolo Paulo escreve essa epístola, veja só, olhando para Jerusalém. Gente, preste atenção, isso é sério demais. Ele está olhando para o Vaticano do judaísmo. Ele está olhando para uma cidade. Quer dizer, uma cidade na qual fora erigido o templo, o centro da adoração judaica, onde você podia encontrar os rabinos mais renomados, o local do sacrifício, do culto, da adoração a Deus. E o apóstolo Paulo olha para aquela cidade em totum e diz a seguinte coisa: eu olho para Jerusalém e vejo uma cidade sob o peso da escravidão. Com Moisés reinando no lugar de Jesus Cristo, a lei exercendo o papel mais proeminente do que a graça. E não apenas isso. Quando você abre a guarda para toda ideia de justificação pelas obras, você acaba importando o pacote inteiro da religião legalista, que tem como característica não apenas enfatizar a lei, mas também apresentar como lei o que poderíamos chamar de construção social da realidade, daquilo que foi inventado pelo homem, para o que não há um fundamento, vamos assim chamar, metafísico, teológico, não é revelação. Como, por exemplo, agora está circulando nas redes sociais um pregador pentecostal chamando veementemente a igreja para o avivamento, para se arrepender dos seus pecados. Estou falando de um líder de uma grande denominação evangélica do nosso país. E ele dizendo que esse arrependimento tem que ter seu início pela decisão dos homens cortarem a barba.
E ele condenando homens de cavanhaque na igreja. Literalmente uma coisa como essa, e a igreja dando glória a Deus. Então o apóstolo Paulo diz que essa religião que não é mediada pelo Evangelho, ela tem como característica colocar você nas mãos do pastor. E se eu sou um canalha, eu deito e rolo em cima dos seus dramas de consciência. Eu vou arrancar de você tudo. Olhe para a Idade Média. Aquele mar de peregrinos indo para o Vaticano. Olha para Tetzel na Alemanha dizendo assim que a moeda bate no fundo do cofre, a alma é liberada do purgatório. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, porque não conhece a graça de Deus que está em Jesus. Então, o que o apóstolo Paulo está aqui declarando é algo que pode ser aplicado à vida de igrejas inteiras, até mesmo de denominações que estão sob escravidão, porque o Evangelho não é pregado. Tenho para mim que nós só não estamos testemunhando de um avivamento no Brasil, porque essa doutrina não tem sido enfatizada nos púlpitos. Essa doutrina é central, é o Evangelho puro, na sua essência. Verso 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre. Aqui ele está falando da igreja triunfante. Ele está falando da igreja verdadeira, que é composta por presbiterianos, batistas, assembleianos. Bom, alguns dos nossos irmãos católicos, quem aqui pode dizer que Deus não tem filhos na igreja católica, apesar de não concordarmos com a sua eclesiologia, dizer, com a sua soteriologia, com o seu próprio ponto de vista sobre a justificação pela fé. Essa Jerusalém sobre a qual o apóstolo Paulo fala, que é composta pelos verdadeiros eleitos, salvos, que podem ser encontrados dentro dessas denominações e de uma forma também pouco usual fora da estrutura eclesiástica, o que a vida e as escrituras me permitem declarar. Porque é possível uma pessoa ter um encontro com Cristo num lugar qualquer, onde a palavra de Deus não é pregada, os sacramentos não são ministrados. Contudo, o que essa passagem está dizendo é quem não tem a igreja como mãe, de certa forma não pode ter Deus como pai. Porque o que o apóstolo Paulo declara nessa passagem é que nós somos gerados pela igreja. A igreja é a nossa mãe. Quem aqui pode dizer que se converteu sem a instrumentalidade da igreja? Quem aqui pode dizer que o pai não usou o seu povo, no seu caso específico, na sua conversão? O erro da igreja católica é dizer, quem não tem a igreja como mãe, não pode ter Deus como pai, mas veja só, considerando mãe, você está sob o Papa. Você tem que fazer parte daquela estrutura. Que os protestantes dizem é o seguinte, não importa a denominação, não importa a estrutura, desde que a palavra esteja sendo pregada, os sacramentos ministrados, ali é uma igreja. Ali é uma igreja. Apesar das suas imperfeições, ali Deus tem um povo. E o método de Deus é usar a sua Jerusalém, sua igreja, o seu povo, para gerar e multiplicar os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe.
Nós fomos gerados, portanto, pela Jerusalém lá de cima, e não por Agar. Agar só gera filhos para a escravidão. Sara é que gera filhos para a liberdade. Vamos prosseguir. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril. Ele está descrevendo aqui Isaías 54. O povo no cativeiro babilônico. E a promessa que Deus faz para uma igreja que parecia morta, sem esperança. Alegra-te, ó estéril, que não dás a luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Viu, pastor Theo? Eu olho para essa passagem e eu fico pensando aquelas fases do nosso ministério que a gente se sente estéril. Que você não se sente com força para gerar filhos. Mas aqui está a promessa, que se nós temos zelo pela glória de Deus, que se nós amamos a Deus, sabe, se nós cremos no concurso da sua graça maravilhosa, esse milagre pode acontecer. Alegra-te, ó estéril. Comece a se regozijar, apesar do cenário tão decepcionante. Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido. Por causa da promessa, por causa da graça. Então, aqui está um povo que se sentia estéril, e o profeta, movido pelo Espírito Santo, a lhe dizer que pelos olhos da fé você já contemple os filhos que haverá de produzir, porque o amor de Deus vai ser derramado sobre sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja. Então o apóstolo Paulo faz uma aplicação dessa passagem referente à doutrina da justificação pela fé, dizendo que é isso, gente, essa é a grande diferença. Você olha para a lei, você lê a Bíblia e você se sente estéril, você se vê incapaz. Olha, hoje eu li um texto da Miriam Leitão, do jornal Globo, e ela falando sobre o episódio dessa bala perdida que atingiu o bebê ainda no ventre da mãe. Quando eu terminei a leitura do texto escrito por essa filha de pastor presbiteriano, uma das melhores articulistas, eu considero hoje, da nossa nação, eu falei: Deus, me dá esse coração, porque ela conta que desde que tomou conhecimento desse episódio, ela acorda todos os dias pensando naquela criança. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o evangelho é mensagem de esperança para o que se considera estéril, para o que se vê impotente para gerar os filhos da obediência. Está entendendo o ponto? Vamos prosseguir. Temos mais alguns poucos versículos. Vós, porém, irmãos, olha a doçura. Ele pode falar de uma forma veemente, mas nunca é estúpido. Vós, porém, irmãos. Eu estou perplexo, eu não entendo o que vocês estão fazendo, estou chocado, estou triste, estou decepcionado, mas eu os amo. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Isso é o evangelho. Então, o que é a pregação? A pregação, olha, o pastor, para muitos, pode, assumir um comportamento considerado muito prepotente, mas eu acredito, à luz da Bíblia, que no momento como esse, eu estou aqui como embaixador do Rei do Universo, apresentando sua mensagem para o seu pequenino povo, e pela sua graça, os milhares que haverão de assistir essa pregação pelas redes sociais. Vós sois filhos da promessa. Isso tem que entrar na sua cabeça. Você é filho de Sara, não é de Agar. Você não nasceu para a escravidão, você nasceu para a liberdade.
Você é a estéril que vai se tornar mãe de filhos. Você vai gerar fruto para a glória de Deus, pela graça de Deus, por causa desse pacto baseado não em obras, mas em graça. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Pois o Messias não veio de Ismael. O Messias veio de Isaque. O povo da aliança foi preservado a partir da semente de Isaque. Como, porém, o verso 29 faz um alerta a todos os pregadores do Evangelho. Não estou falando todos os pregadores da Bíblia, estou falando pregadores do Evangelho, porque pregar a Bíblia não é necessariamente pregar o Evangelho. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, o apóstolo Paulo está falando de um episódio do livro de Gênesis, no qual Ismael, com 17 anos, meio que faz piada com Isaque por volta dos seus 3 anos de idade. E aí o apóstolo Paulo, então, sob a orientação do Espírito Santo, transforma esse episódio numa alegoria, faz uma aplicação espiritual dele. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. O que ele está dizendo com isso? Como diriam os meus amigos americanos, bad news. Onde quer que o Evangelho seja pregado, haverá perseguição. E outra coisa, não sei qual foi o comentário que eu li, me preparando para esse sermão, para essa pregação, em que o autor diz a seguinte coisa, e observem, que a perseguição é praticada por aqueles que saíram do mesmo tronco. Não é a perseguição dos ateus, dos agnósticos, dos pagãos. É dos que se sentem conectados a Abraão, que tem a Bíblia na mão. E está dizendo que estes sempre estarão presentes na igreja. Outra coisa, sempre chamarão de presunçosa esperança a nossa certeza de que somos salvos pela graça mediante a fé. Eles vão dizer que nós tornamos tudo muito fácil. Eles vão dizer que nós não estamos jejuando o suficiente. Nós não estamos subindo os montes para buscar o batismo com o Espírito Santo. Eles vão dizer que nós não estamos suando o quanto deveríamos. Eles vão ficar enlouquecidos com a nossa liberdade. Outra coisa que os levará à loucura, a nossa autonomia em relação à tradição religiosa. De nós não tolerarmos nada que não seja prescrito pela palavra de Deus. Então a perseguição é inevitável. Pessoas vão dizer, olha, essa mensagem é perigosa. Você está levando as pessoas para a libertinagem. Eu confesso a vocês, pouco me importa. Eu estou mais preocupado com os quebrantados de coração, com os oprimidos, com aqueles que estão precisando da consolação do Evangelho, do que com aqueles que vão se sentir no direito de serem maus porque Deus é bom. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, é claro que vai haver muita inveja. Por que vai haver muita inveja? Um está encurvado pela lei, está envelhecendo antes do tempo, revela nítido comportamento neurótico, e o outro é livre. O outro, as crianças gostam de ficar na sua companhia. Ele volta para casa, os filhos vão à porta recebê-lo, porque ele é doce, ele é descomplicado. E outro ponto que leva os filhos de Agar à loucura, a bênção está sobre a descendência de Isaque.
avivamento, a unção do Espírito, a eficácia na obra de evangelização. A perseguição é inevitável. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Foi a decisão que Sara tomou. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Durante 14 anos, então, Ismael esperou ficar com toda a fortuna de Abraão. Abraão era milionário. Aí nasceu um garotinho, e pela revelação do Espírito Santo, o garotinho era filho da promessa, deveria se chamar Isaque, toda a herança iria para ele, e dele viria o Messias, o Salvador do mundo, porque Deus assim o decretou. Então lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Portanto, não darmos espaço nas nossas igrejas para a pregação legalista, que capaz de obscurecer a mensagem do Evangelho. E por fim ele termina. E assim, observem que o estilo de pregação do apóstolo Paulo, que tão ressaltado por Martin Lloyd Jones, frequentemente nas pregações, Martin Lloyd Jones chama a atenção. Olha a forma como ele prega. Olha o seu método. Sempre assim, doutrina e prática. Ele nunca chama as pessoas à ação sem apresentar uma razão para a decisão humana, para a prática da verdade. Então, quando ele chega no verso 31, olha só, até o verso 30, do primeiro versículo do capítulo 4 até o verso 30, ele defende a doutrina. Quando chega no verso 31, ele faz a aplicação. E assim, irmãos, em considerando tudo que foi falado, que só existe um evangelho e uma aliança mediante a qual o homem pode obter a vida eterna, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Se somos, portanto, filhos da livre, nós devemos esperar da parte de Deus o cumprimento das mesmas bênçãos que foram derramadas sobre Isaque. E a principal delas é poder dizer: eu sou do meu amado é meu. Ele é o meu Deus. A Ele eu pertenço. A Ele eu sirvo. De quem você é filho? De Agar ou de Sara? Qual é a geografia da sua vida espiritual? Por onde você tem andado? Pelo Monte Sinai? Ou lá em Belém, ao lado da manjedoura, contemplando o mistério pentecostal? Qual é a aliança que você firmou com Deus? Qual é o seu conceito de Deus? Que Deus o abençoe muito e o ajude a entender essas doutrinas. Como dizia Martim Lutero, com Deus compreendi, tudo se tornou suave na minha vida. Um fardo caiu dos meus ombros, como a alegoria de John Bunyan no Peregrino. E conheci a liberdade dos filhos de Deus. Amém? Amém. Encerramos o capítulo 4, faltam só 2 capítulos para terminarmos a carta aos Gálatas. Alguma dúvida? Alguma questão? Alguém quer acrescentar algo para o